Amém. Meus queridos, nós estamos diante de um quadro, não é a primeira vez que você participa desse momento. Nós estamos diante de um quadro impressionante. Para nós, algo muito significativo. Para a população da época em que Jesus foi crucificado, a crucificação de alguém não era novidade. A gente diz que Jesus carregou a cruz até o Calvário. Provavelmente ele tenha carregado somente essa parte horizontal. A parte vertical, ela já ficava plantada lá no lugar do Calvário. Porque era tão comum os romanos decretarem a morte de alguém na cruz, que para facilitar o trabalho, normalmente o condenado, ele levava apenas a haste superior da cruz sobre os ombros. A haste vertical, ela já ficava plantada lá no lugar para facilitar. A cruz foi, em muitas culturas antigas, uma forma muito usada para alguém e para uma comunidade livrar-se de uma pessoa indesejável. Há um filme até que nós assistimos de vez em quando, chamado Spartacus. Ele conta a história de uma revolta que os escravos romanos realizaram contra seus senhores na Roma antiga. E quando esses escravos foram derrotados, em questão de 3 ou 4 dias, os romanos crucificaram mais de 6.000 homens e mulheres. Eles acabaram com a revolta, decretando a morte de todos os amotinados. Dizem os historiadores que aproximadamente 6.000 homens e mulheres foram pendurados em cruzes pelas estradas que levavam a Roma. O que faz a diferença de tantas cruzes plantadas ao longo da história? O que faz com que esta cruz seja tão significativa, tão diferente das tantas milhares de cruzes que a humanidade já plantou como forma de execução de pessoas? Nós estamos diante então do desfecho, do final de uma condenação à morte. E este condenado, a quem nós chamamos de Jesus de Nazaré, ele é diferente de todos os outros executados, porque nós decidimos, fundamentados na fé e na palavra, nós decidimos que ele é especial para nós. Para muita gente, ainda hoje, ele não é especial. Assim como para muita gente que assistiu à condenação dele lá naquela época, lá também tinha uma grande ou pequena multidão, não vem ao caso. Muitos estavam lá também assistindo à execução dele. Muitos estavam lá para verem como é que era uma execução. Então, para nós decidimos estar aqui nesse momento, não por mera curiosidade, não porque, mais uma vez, nós vamos encenar um descendimento da cruz. É muito pouco, é muito pobre esse motivo. Nós estamos aqui porque este que foi crucificado é para nós alguém de suma importância. E porque nós não concordamos com o fato dele ter morrido do jeito que morreu. Então, nós estamos contemplando o término de uma jornada. Tudo começou quando, ainda no seio da Trindade, o Verbo diz ao Pai: eis que vem o Pai, e com prazer
eu faço a tua vontade. É preciso que alguém se torne gente. É preciso que a palavra se torne carne, se faça humana, para que novamente a humanidade seja reconduzida a Deus. É necessário isso? Se for necessário, diz o Verbo para a Trindade Santa: aqui estou eu, eis que venho e com prazer. Não venho por mera obrigação, não venho de forma forçada. Por isso os evangelhos dizem que no momento em que Jesus foi condenado à morte, não se lhe impõe a cruz sobre os ombros, ele a abraça, ele recebe a cruz, porque tudo que vai acontecer do momento da condenação em diante, nada mais é do que algo que ele já tinha assumido desde o momento da encarnação. Eis que venho para fazer com prazer a tua vontade. A vida não lhe foi roubada, ela foi doada. E Jesus, que podia ter, se quisesse, podia ter fugido. Os apóstolos o alertaram: não vá a Jerusalém, os judeus querem te matar, fique longe de lá. Mas se você pegar os evangelhos, você vai ver que num determinado momento da vida, Jesus toma a firme resolução de ir a Jerusalém, porque era em Jerusalém que a palavra precisava chegar, era no templo que ele precisava pregar, era aos dirigentes religiosos e políticos da época que ele precisava anunciar o que tinha que ser dito. Então, nós sabemos que muitas palavras incomodam, nós sabemos que muito do que Jesus fez, disse, trouxe muita contrariedade para as lideranças religiosas da época. E aí, na calada da noite, foi decidido que um homem deveria morrer no lugar de todos, diz alguém. Se nós não nos livrarmos dele, virão os romanos e poderão fazer mal ao povo inteiro. Então é melhor matarmos um para que muitos não morram. Esse foi o raciocínio. E aí então a morte de Jesus foi decretada. Ele é preso. Nós celebrávamos isso ontem de uma forma sacramental na Santa Ceia. E após a ceia sagrada, ele vai ao Horto das Oliveiras, onde é preso. E aí inicia-se todo um processo de execução, cujo final é este quadro que está à sua frente agora, meu querido irmão, minha querida irmã. Após a prisão, após interrogatórios, após muitas humilhações, após muita maldade, Jesus é condenado à morte. E depois de muita crueldade, de muita selvageria, ele é crucificado e agora está morto. A morte de Jesus foi tão rápida que quando um discípulo dele, diz a Sagrada Escritura, um discípulo que andava meio que às escondidas, não tinha tido ainda a coragem de assumir publicamente que era discípulo de Jesus. Mas quando o mestre está morto, José de Arimateia vai a Pilatos e pede a ele o corpo de Jesus. Era costume, sim, que os romanos entregassem o corpo do crucificado para a família, a não ser que fosse alguém que precisasse servir de modelo para todo mundo. Quando o sujeito era um condenado que precisasse servir de lição, então os romanos faziam assim: eles negavam o corpo à família e este falecido ficava na cruz apodrecendo, sendo carcomido pelos vermes, pelos bichos e pelas aves do céu. José de Arimateia pede a Pilatos o corpo de Jesus. Pilatos estranha que Jesus tenha morrido tão rápido.
Porque há relatos históricos de gente que tem sofrido na cruz até 2 dias, até 3 dias seguidos. E Jesus foi crucificado por volta do meio-dia, e às 3 da tarde ele já estava morto. Por que essa morte tão rápida? A Sagrada Escritura vai dizer: porque o sofrimento não começou ao meio-dia da sexta-feira. O sofrimento começou já na noite da quinta-feira santa, lá no Jardim das Oliveiras, onde de uma forma muito sublime, o evangelista Lucas, que era médico e entendia de anatomia, entendia de corpo humano, Lucas vai dizer assim, que o sofrimento moral, espiritual e mesmo físico de Jesus foi tão grande, a angústia que se apossou dele foi tal, que houve um processo físico, onde as veias do corpo de Jesus se dilataram a tal ponto, por causa da angústia, que elas se tornaram tão finas, que no corpo dele inteiro começou a haver uma hemorragia. E aí você lê na Sagrada Escritura a expressão que Lucas diz: ele suou sangue. Era um processo humano possível, de sofrimento tão intenso, que faz com que as veias, os vasos capilares se tornem tão sensíveis a ponto de arrebentarem. E aí surge a hemorragia. Jesus já na noite de quinta-feira sofreu isso, e deve ter, além desse sofrimento, sofrido muito e enfraquecido muito fisicamente. Você junta a isso toda a selvageria com que os soldados romanos o trataram, e aí você vai entender por que Jesus morreu de forma tão rápida. Pilatos estranhou: mas já morreu? Por que tão rápido? É de fato pela quantidade de sofrimento pelo qual ele foi submetido. E aí nós o temos então na cruz. Diante deste quadro, quando Jesus foi apresentado a Pilatos, Pilatos ouviu algumas queixas, algumas acusações contra Jesus. Primeiro, os judeus disseram que ele devia morrer, porque ele disse que ele era filho de Deus. Isso para Pilatos não significava nada. Pilatos era muito pouco religioso, bastante ignorante em matéria de religião. E para ele, quando ouviu a expressão, ele se diz filho de Deus, Pilatos imaginou um herói, como os romanos tinham muitos na sua mitologia, no seu ciclo de divindades. Então Pilatos disse: ser chamado ou dizer-se filho de Deus, isso não é motivo para condenar ninguém à morte. Aí os judeus investem com uma segunda acusação. Ele falou mal do templo e disse que ia destruir o templo. Pilatos disse: tudo bem, isso pode ser nada mais do que uma bravata. Ele disse que ia destruir o templo, mas não destruiu, então não houve crime. Então não posso condená-lo à morte. Só que o desejo de que Jesus fosse morto era tal que os judeus, as lideranças, apelaram para algo que assustou realmente Pilatos. Eles alegaram que Jesus estava sublevando, estava amotinando o povo, dizendo-se rei. Enquanto ele se proclamasse rei, ele estaria se colocando contra o imperador romano. Olha que ponto o cinismo humano pode chegar. Qualquer judeu minimamente instruído tinha ódio mortal do imperador, porque o imperador romano era uma personificação de um domínio, de uma exploração, de uma escravização a que Roma estava submetendo os judeus. Mas quando os judeus quiseram se livrar de Jesus, eles apelaram até para esse argumento: ele deve morrer porque se declara rei, e ao declarar-se rei,
ele se faz adversário de César, como se César fosse minimamente amado por eles. Mas quando a gente quer fazer o mal, nós damos o nosso jeito, não é verdade? Se a gente não cuidar do nosso coração. E aí, quando eles apelaram para esse argumento, Pilatos se sentiu encurralado. Poderia chegar a Roma a notícia de que ele, Pilatos, um servidor de César, tinha poupado um inimigo do imperador. E aí ficaria mal na ficha dele. Ele não quis pagar esse preço. E aí, depois de 3 vezes ele ter constatado que Jesus não merecia a morte, ainda assim ele decreta a morte e a crucificação de Jesus. Aqui está então, é o final de todo esse processo. Muitos foram lá para assistir à morte de Jesus, e muitos, diante do quadro que assistiram, não sentiram nada. Era apenas mais um condenado que morreu ao lado de outros 2 que aqui nesta encenação não aparecem. Para nós, esse quadro significa muito mais. Diante dele nós temos que nos perguntar assim: é possível a gente olhar para cá, contemplar esse quadro, sem tomar alguma posição na vida da gente? É possível ignorar o que se passou lá em Jerusalém há tantos anos atrás? Ou melhor até, o que isso tem a ver conosco hoje? O que isso tem a ver comigo? O que tem a ver com você? Por que você saiu de casa hoje para vir aqui? Tem gente que diz assim: é possível sim continuar a vida como se nada tivesse acontecido. Há pouco, quando eu vinha para cá, passei pelas ruas da cidade, tem vários botecos abertos, tem muita gente bebendo cerveja, é um dia de feriado, uma sexta-feira, um happy hour, como qualquer outro dia da semana. Para você não. Você achou que não dava para ir para o bar nesse momento. Você achou que devia estar aqui. Com todo respeito para quem foi. Para nós podemos dizer assim: não é possível, não dá para fazer de conta que nada aconteceu. Porque esse crucificado, ele é diferente de todos os outros milhares de crucificados ao longo da história. Porque a crucificação dele, ela foi engendrada, ela foi maquinada, ela foi provavelmente até comprada. Nós sabemos disso. Um dos discípulos vai às lideranças religiosas e pergunta assim: o que vocês vão me dar? Quanto vocês vão me pagar se eu entregar esse Jesus? Quantas moedas ele ganhou? 30 moedas de prata. A Sagrada Escritura diz que uma moeda de prata era o valor de um dia de trabalho de um homem na época. Vocês lembram a parábola do dono da vinha, que sai para contratar operários para a sua vinha? Ele chama vários operários em vários momentos do dia, e ao final do dia dá a cada um deles uma moeda de prata, porque era o valor de um dia de trabalho naquela época. Então, se nós trouxéssemos o valor pelo qual Jesus foi vendido para os dias de hoje, 30 moedas de prata equivaliam a 30 dias de trabalho, nós diríamos um salário mínimo hoje. Um salário mínimo hoje. O mesmo Judas que vende Jesus por um salário mínimo é aquele, se você teve a oportunidade de acompanhar o evangelho da segunda-feira, Jesus estava na casa de uma família, uma pessoa entra e lava os pés de Jesus com um perfume muito caro. Judas teve dó do perfume. Ele disse assim: mas que prejuízo, que desperdício, gastar um perfume tão cheiroso e caro nos pés de um homem. Devíamos ter vendido esse perfume para dar o dinheiro aos pobres. Aquele discípulo que teve dó de um perfume, como é que o mineiro diz que regulou um perfume, de repente é capaz de vender o mestre por um salário mínimo. Então, nós estamos aqui porque nós não concordamos com esta condenação.
A Sagrada Escritura diz que ele só fez o bem. A Sagrada Escritura nos diz que ele falou de amor a vida inteira. E não apenas falou de amor, mas amou a vida inteira, de forma concreta. Porque ele deu esperança às pessoas. Quando Jesus falava do reino, ele queria que nós fôssemos capazes de experimentar agora, já, aqui, os mesmos valores bonitos: misericórdia, bondade, serviço, perdão. Ele queria que nós fôssemos capazes de experimentar aqui, já, esses valores bonitos que são do coração de Deus. Porque senão nós vamos ficar ansiosos, esperando a vida eterna para termos uma vida mais feliz. Jesus diz: não é para ser assim. Essa vida feliz essa vida feliz deve ser começada agora. E ela vai começar quando nós nos comprometermos com o reino. O reino de Deus era isso. Era Ele chamando a mim, chamando a você, para que juntos e com Ele nós fizéssemos da vida, da família, do local de trabalho, da minha escola, lá onde eu gasto os meus dias, eu fizesse destes locais e destas realidades e locais mais felizes, a partir do projeto que Deus tem de felicidade eterna para cada um de nós. Eterna porque vamos vivê-lo plenamente na eternidade, mas não é para a gente esperar a eternidade para começarmos a experimentá-lo. É para ser agora. E aí Jesus falava do reino. Não é justo que ele esteja na cruz, porque quando ele falou do reino, ele não falou de violência, ele não falou de maldade, não fez violência, não fez maldade. Pelo contrário, ele só fez o bem, diz a palavra. Curou os doentes, cegos passaram a enxergar, surdos passaram a ouvir, aleijados, até mortos ele ressuscitou. Outra coisa que Jesus fez, e que por isto não é justo que ele morra na cruz e nela fique, ele refez o rosto de Deus no coração da gente. Aquele Deus que o judaísmo tinha tanto desejo de adorar, só que o medo de não serem fiéis a Deus fez com que mestres da lei criassem tantas regras sobre Deus, que com o passar do tempo, os mestres da lei amaram mais as regras que criaram do que o próprio Deus. Eles se tornaram mais ciumentos, mais ciosos das normas que criaram sobre Deus do que adorar o próprio Deus. Complicaram, estragaram o rosto de Deus. E aí vem Jesus dizer que Deus é muito simples. Vem Jesus mostrar que o Pai é alguém que ama e que somos filhos, e não um Deus juiz, e não um Deus que faz questão de que a gente preserve o dia dele. Na época o sábado valeria para nós hoje o domingo. O nosso Deus nos libera do domingo sempre que o amor está em jogo. E o judeu dizia assim: ninguém pode fazer nada no domingo, nem mesmo ajudar alguém. Quando Jesus curava umas pessoas, olha como os fariseus e os mestres da lei ficavam aborrecidos. Em vez deles se alegrarem porque um cego passou a enxergar, em vez deles se alegrarem porque um doente foi curado, eles ficaram chateados porque Jesus violou uma regra sobre Deus. É aí que eu digo: amaram mais a regra do que o próprio Deus. Jesus mostrou que nós temos um Deus que é Pai. E na parábola do filho pródigo, eu não sei se alguma vez você já parou para se comparar com o filho pródigo, e o dia que você puder fazê-lo, eu faço esse convite. Você vai, às vezes a gente acha, mas que menino bobo, ele fez tanta coisa errada. Não jogue pedra nele ainda. O dia que você parar para rezar a parábola do filho pródigo,
você vai se enxergar muito descrito naquele jovem. Talvez fazendo outras bobagens, não as que ele fez, mas necessitados de misericórdia somos todos nós. E aí então, Jesus propôs um novo tipo de relacionamento com esse Deus, baseado no amor de filho para com o pai e de pai para com o filho. Era assim que ele queria que nós nos dirigíssemos a Deus. Abá. Abá significa papaizinho. É mais ou menos quando aquele filho quer dar aquela, desculpe o termo, aquela puxada de saco no pai para conseguir o que quer. Assim Jesus falava. Abá. Olhe para ele como paizinho, como ternura, como amor e não como juiz. E aí Jesus propôs tanta coisa bonita, falou tanta coisa bonita, fez tanta coisa bonita, e por isso nós não concordamos que ele esteja na cruz. Muitas verdades ele disse, muitas coisas ele mostrou, e se deu o direito até de corrigir coisas que ele achou que já precisavam ser mudadas. Quantas vezes Jesus disse na pregação dele assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, eu porém digo, daqui para frente vai ser assim. E ontem à noite, quem teve a oportunidade de participar de uma celebração da ceia sagrada, da Santa Ceia, deve ter rezado e meditado sobre o mandamento novo do amor. Por que é novo? Porque muda o parâmetro, porque muda a qualidade, muda o jeito. Lá no Antigo Testamento se dizia assim, que eu tenho que amar o meu irmão como eu amo a mim mesmo. E a gente sabe que uma pessoa saudável psiquicamente